Salve, salve. Boa noite. Esperar a turma. Vamos ver se a internet ajuda hoje, né? Olá, Rosinei, tudo bem? Fala, Luiz. Tranquilo? Já já te põe pra dentro da conversa aqui. Vamos lá. Eu vou. Tá. Ei, Celso, tudo bem? Boa noite. Ideia, boa noite. Marilu, tudo bem? Hoje o tema promete. Errei. Vamos lá. Hoje falando de um tema extremamente prevalente, comum, doloroso, principalmente para as mulheres, né? Então a gente vai tirar um bocado de dúvida hoje a respeito da infecção urinária. Meu amigo Geraldo Sérgio, será que é ele mesmo? Lá de Moque? Ei, Ciene, tudo bem? Vamos lá, chamar o Luiz aqui. Agora é torcer para a internet funcionar. É a hora mais tensa da live. Felizmente, hoje a internet ajudou. Ô, né, tá bom? Eu, eu fiquei E aí, atento Luiz, aos tudo tranquilo, últimos. bicho? Tudo bem, e você? Eu Tudo aprendi com jóia. você que o momento crítico é esse, né? É o início, a internet. Rapaz, eu vou te falar que tem hora que eu tenho que pegar um diazepam. Fala assim, não, me dá o diazepam, eu uso. Passou. A pessoa entrou, aí flui. Aí vai tranquilo. Aí vai, tá Tudo certo. bem contigo? Tudo bem com você? Tudo show de bola. Acho que o tema hoje promete, viu, Luiz? Tema bem prevalente aí na nossa prática clínica diária. Acho que tem muita gente com dúvidas, as mais variadas aí. E antes da gente começar, eu queria te agradecer, não só pela presença aqui na live, o pronto aceite, como também pela parceria, né? A gente já se conhecia, mas nunca tinha trabalhado junto e está sendo muito legal trabalhar contigo lá na Nefroclínicas. Você tem ajudado demais aí o nosso grupo a crescer e, graças a Deus, a coisa tem vingado de forma extremamente bacana, brilhante, com resultados bem significativos para os nossos pacientes. Obrigado, né? Eu que agradeço o convite, né? É sempre muito legal conversar com você. E eu lembro que né, eu mal te conhecia há um tempo atrás, né? E me chamou a atenção muito as suas palestras. Eu falei assim, poxa, que cara interessante, né, no sentido assim, desafiador, palestras, né, que provocavam muito o público, né? E eu sempre gostei muito da sua filosofia, né? E muito do que eu aplico hoje, né, eu aprendi com você também. E quando veio o convite da Nefroclínicas, né, eu não tive dúvida nenhuma, até porque eu confio muito e acredito muito no trabalho, principalmente das pessoas. Então, as pessoas que estavam envolvidas no projeto Nefroclínicas são pessoas de altíssimo gabarito, né? Não só do ponto de vista profissional, mas são ótimas pessoas. Então, eu estou super satisfeito de fazer parte desse time. Acho que é um projeto fenomenal. Quem não conhece, eu vou até sugerir, né, para dar uma entrada no site da Nefroclínicas, conhecer o que é aquilo lá, que é uma coisa completamente diferente, né, que eu já tinha visto. Então, para mim, na verdade, é um grande orgulho fazer parte desse time. Show de bola. Show de bola, fico muito feliz com suas palavras, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista de instituição. E eu concordo, assim, em gênero, número e grau com você. Eu acho que o que faz qualquer instituição são as pessoas.
Enquanto a turma não entender isso, definitivamente a coisa não anda. Vamos lá? Vamos aproveitar o tempo, afinal o Instagram ele cerceia nosso tempo aí em 1 hora. Vamos lá, com certeza. Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um Nefroclínicas Convida. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista e diretor de inovação, ensino e pesquisa da Nefroclínicas. Eu tenho hoje aqui comigo o Dr. Luiz. Dr. Luiz, além de parceiro nefrologista conosco lá no time Nefroclínicas, também tem algo que eu defendo muito, que é a grande paixão pela clínica médica. Um cara que, além de fazer nefrologia, entende que a nefrologia é a filha ditosa da clínica médica e faz essa atuação com brilhantismo. Queria primeiramente te agradecer, Luiz. Obrigado aí pelo aceite. Já comentei com você da satisfação de tê-lo conosco lá na Nefroclínicas. E eu queria, para a gente começar o nosso bate-papo aqui a respeito da infecção urinária, que você se apresentasse, contasse um pouquinho do seu background até hoje, quando você chegou para trabalhar conosco na Nefroclínicas. Eu que agradeço, Neto, agradeço a você pelo convite, agradeço a Nefroclínicas, né? É um grande time, é uma grande honra trabalhar, né, junto de todos vocês. Né? Eu me formei em 2007, né? Me formei em BH, na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e depois que eu me formei, eu fiz residência médica em clínica médica no Hospital João de Três. É um hospital muito voltado para trauma, ele não é um hospital pouco clínico, né? E durante a residência me chamou muita atenção a nefrologia, que eu achava que era uma especialidade muito singular, desde a época de faculdade, né? Achava que era uma especialidade diferente, ao mesmo tempo desafiadora, difícil. E aí, o que me chamou a atenção muito na nefrologia é a possibilidade de você trabalhar com várias áreas, né? O paciente crônico, o paciente agudo, você trabalhar em consultório. E foi interessante que, né, durante o estágio de clínica médica, a gente obrigatoriamente passa pelo estágio de nefrologia. Foi meu último estágio. Eu já tinha até feito, né, matrícula na minha residência de nefrologia, que eu fiz residência de nefrologia na Santa Casa. É um lugar fantástico, aprendi muito com o pessoal lá, é um universo enorme de pacientes. E durante a minha residência de nefrologia, né, eu tive um interesse muito especial por transplante. Foi uma área que me chamou muita atenção. E aí eu briguei lá com meus coordenadores, o Dr. Milton, o Dr. Gustavo, que eu queria muito conhecer o Hospital do Rim. Né? Quem não conhece o Hospital do Rim é o maior centro transplantador do mundo. Né? Então, fiquei em São Paulo um tempo. Né? Eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer para mim, isso que eu quero aprender, quero me aprofundar. Tive a oportunidade também de morar um tempo em Barcelona, fiquei numa instituição que trabalhava com nefrologia, muito voltada para transplantes. Espanha é um centro reconhecido somente pela captação de órgãos. Então, Você foi uma ficou no experiência... Clinique? Não, eu fiquei na Fundação Puigvert. Não foi no Clinique, não. A maioria dos profissionais vão para lá. E aí eu voltei, né, para cá. E no que eu voltei, né, aquele desafio nosso, entra no mercado de trabalho, né, formando a nefrologia ou faço alguma coisa a mais. Eu gostava tanto de transplante que aí eu fiz mais um ano de residência, né, de transplante no Hospital do Rim. E fiquei lá um ano, foi uma experiência fantástica, né, tanto do ponto de vista pessoal e profissional, mais uma vez. Né? E aí, em São Paulo, foi até um caso interessante, quando eu estava formando lá o professor Medina é um dos ícones a níveis até mundiais, né, da nefrologia. Ele me perguntou, olha, o que você está pensando, o que você vai fazer? Eu falei, professor, eu quero voltar para BH. E só que o professor Medina não tem tempo, né? Você não consegue marcar uma reunião com ele. E aí, um belo dia, ele me parou no corredor, o que você está fazendo agora? Eu disse, nada, então vem cá. Aí me colocou num táxi, e dentro do táxi, eu falei assim, olha, eu conheço um pessoal de BH, né? Se quiser, eu posso te ligar para o pessoal. Eu falei, claro, né? Não tenho, né, nada lá em BH. Ligou para o pessoal, ligou para o Dr. Euler, lá do Hospital Ciências Médicas, né? Hospital Universitário de Ciências Médicas. Ele falou assim, olha, ele vai te ligar, você aceita, fica quietinho, né? E daqui a pouco ele vai te oferecer diálise. Então, você, né, espera a sua oportunidade do transplante. E aí, nisso eu voltei para BH, trabalhei um bom tempo na diálise do Hospital Antigo São José, hoje em dia Hospital Universitário de Ciências Médicas. Né? Fiz grandes amizades lá com a equipe e também com os pacientes. E nesse meio tempo, eu, né, para até complementação de renda mesmo, eu comecei a dar plantão no Hospital Mater Dei,
E aí meu coordenador me convidou para fazer parte da residência de clínica médica. Eu achei que a princípio, talvez, poxa, eu estou saindo do trilho, né? Só que, igual você disse, né, foi uma experiência fantástica para mim, que hoje eu adoro, até hoje eu estou lá, né, trabalhando com a residência de clínica médica, né, tentando passar um pouco da visão nefrológica para os clínicos. E aí fiquei um tempo no Hospital São José, mexendo com transplante, daí surgiu o convite da Nefroclínicas. Aí, por incompatibilidade de agenda, eu saí lá do Hospital, né, Universitário de Ciências Médicas, não tive dúvida no sentido de aceitar o convite, com muito pesar eu saí, gostava muito do pessoal lá, mas hoje em dia estou muito feliz na Nefroclínicas, né, e pretendo, né, junto com a equipe, a gente construir muita coisa grande lá. Show de bola. Luiz, eu trouxe para você, até por esse olhar seu para a clínica médica, um tema extremamente abrangente, né? A infecção urinária é algo que todo mundo mete a mão. O clínico mete a mão, o nefrologista mete a mão, o infecto, o uro, o ginecologista e por aí vai. Mas, assim, o grande objetivo dessa live é desmistificar algumas coisas e, na realidade, colocar os pingos nos is. Então, como é feito para os nossos pacientes, eu queria que você contasse para o pessoal o que é infecção urinária. Porque as pessoas falam assim, não, infecção urinária é ter exame alterado? Como é que é esse negócio? Acho que a primeira coisa, né, quando alguém chega no meu consultório, é justamente conceituar, né? Uma coisa é infecção urinária, outra coisa é bacteriúria sintomática. Infecção urinária é quando a pessoa ela tem dor para urinar, urgência miccional, ou seja, vontade de correr para o banheiro, vontade de ir ao banheiro toda hora, ou dor no pé da barriga, embaixo do umbigo, né? Esses são os sinais clássicos de infecção urinária. Pode ter sangue na urina, pode ter outros sintomas inespecíficos também, mas classicamente isso é infecção urinária. O fato de simplesmente você não sentir nada, faz um exame rotineiro de urina e achar uma bactéria, isso não é infecção urinária. Isso a gente chama de bacteriúria sintomática. E a primeira questão importante a gente deixar claro aqui é que a gente não deve tratar com antibiótico a bacteriúria sintomática. Tá? A gente já sabe, né, que a pessoa que tem bacteriúria sintomática não tem um risco maior de outras complicações, muito pelo contrário. Né? Ela corre um risco grande de tomar antibiótico desnecessariamente, né, alterar aquela flora, não só no caso da mulher vaginal, que é o principal, né, grupo de risco são as mulheres, mas a flora intestinal também, tá, sem um benefício importante. Então, é importante a gente falar aqui, né, da definição da infecção urinária, né, e que o simples fato de achar bactéria no exame de urina não quer dizer, a gente nem deve tratar essa bactéria. Show de bola. Acho que as pessoas que estão aqui nos escutando, se puderem levar essa mensagem para casa, eu já fico bastante satisfeito. Porque não é infrequente a pessoa, principalmente a mulher, vai num pronto-socorro, às vezes tem algumas queixas inespecíficas, por acaso colhe um exame de urina e aparece uma bacteriúria lá, né? Tem uma bactéria na urina, tem alterações, ela não tem queixa absolutamente nenhuma e tome-lhe um antibiótico como se ela tivesse infecção urinária. E normalmente aquilo ali tende a resolver sozinho, porque é uma virose, alguma coisa que não tem nada a ver, e ela fica com aquilo na cabeça. Poxa, o que me curou foi esse antibiótico. E você colocou muito bem, são medicamentos e como qualquer medicamento tem seu potencial efeito colateral. Queria aproveitar a questão dos sintomas que você falou, você já colocou dos sintomas clássicos, mas de uma certa maneira, nem eu nem você mexemos com pediatria, mas os extremos, eu estou vendo que o Marcelo está aí, ontem eu bati um papo legal pra caramba com o Marcelo, tanto a criança como o idoso, às vezes eles têm sintomas que não são tão característicos. E, por vezes, o diagnóstico, às vezes, ele precisa de uma sensibilidade um pouco maior do profissional. Queria que você me contasse um pouquinho a respeito disso. Você falou muito bem, né? Acho que outra coisa interessante para a gente definir em relação à infecção urinária, né? Quando a gente fala em infecção urinária, a gente está falando de forma geral de infecção do trato urinário, né? Então, se a gente for dividir de forma didática, né? A gente tem o rim, a gente tem o ureter, a gente tem a bexiga, a gente tem a uretra. Tá? Então, cada infecção em cada local desse tem um nome diferente. Se a gente infecta o rim, a gente tem a pielonefrite. Se tem ureter, ureterite. A bexiga é a famosa cistite, né? E tem a uretrite, que é a uretra. Normalmente, quando a gente fala em infecção urinária, a gente está se referindo mais à infecção da bexiga.
Quando a gente fala esses sintomas que a gente acabou de conversar, realmente são sintomas mais comuns, principalmente nas mulheres, né, que são um grupo de risco maior para esse tipo de infecção. Por quê? Né? Porque a mulher, né, do ponto de vista anatômico, ela tem a distância entre o ânus e o introito vaginal mais curta e a uretra também mais curta. Então, favorece a ascendência das bactérias e, né, consequentemente, a infecção. Quando a gente fala nos extremos, né, do idoso e da criança, né, são sintomas, como você disse, mais inespecíficos. Então, por exemplo, o idoso, né, ele não vai, muitas vezes, cursar com dor para urinar. É uma prostração, é uma desidratação. Já na criança, é algum, né, problema, retardo de crescimento, é um choro, é alguma coisa mais inespecífica. Tá? Então, nesses grupos extremos, né, a gente tem que ficar mais de olho, né, e ter um grau de suspeição que a gente chama maior. Ao mesmo tempo, por exemplo, no idoso, a gente não deve considerar que qualquer bactéria na urina é infecção. Né? Então, deve ser, de certa forma, um diagnóstico de investigação. A gente deve excluir outras causas para aí sim chegar à conclusão que aquela bactéria que está na urina do idoso é que está causando aqueles sintomas. Show. A Adri Cruz está colocando aqui para a gente, Luiz. Por que é tão comum, então, já passar antibióticos sem ser infecção urinária? E aí eu quero que você responda isso e eu já vou emendar uma segunda pergunta, que é o seguinte. Tem alguma situação que vale a pena tratar pacientes que estão assintomáticos, ou seja, não sentem nada, tem uma bacteriúria, que é bactéria na urina, de forma assintomática, mesmo nessa situação? Tem alguma situação que vale a pena? Bom, respondendo a Adriana, eu acho que realmente assim, eu vejo na minha prática clínica, muitas vezes, né, o médico ele não acha um diagnóstico muito palpável, principalmente para dor abdominal, aí você faz um exame de urina, opa, não, essa dor abdominal sua é relacionada à infecção urinária. Então, realmente, existe um excesso de tratamento com antibióticos. E lembrando que, principalmente em mulheres jovens sem fator de risco, algumas vezes a própria infecção urinária, não estou falando nem bacteriúria sintomática, ela pode se resolver espontaneamente sem antibiótico. Tá? Então, é uma coisa importante da gente, né, colocar aqui, tá? Porque, assim, e outra coisa importante, Neto, que é bom a gente lembrar é o seguinte, o diagnóstico de infecção urinária ele é clínico. Né? Ele não necessariamente você precisa de um exame de urina para fazer o diagnóstico. Existem alguns trabalhos que falam que a mulher que tem dor para urinar ou urgência miccional, né, descartando qualquer processo vaginal, corrimento, né, a sensibilidade, ou seja, a chance de isso ser infecção urinária umas indicações clássicas da gente pedir o exame, que ele é até importante para a gente guiar o nosso tratamento, né, baseado nesse exame. A segunda pergunta, desculpa, eu perdi. Que a Ana Carolina acabou de fazer aqui, Ana Carolina Campolina. Quando, na realidade, ela perguntou como, mas eu te perguntei quando tratar a bacteriúria assintomática. Ah, sim. Existem situações, poucas situações que a gente trata a bacteriúria sintomática. O clássico dela é a gestante. Tá? Por quê? Né? A gestante, a incidência de bacteriúria sintomática na gestante é a mesma da mulher não gestante. Só que, né, até por alterações anatômicas da gestação, essas mulheres têm um risco maior de fazer pielonefrite, que é a infecção do rim. Então, na gestante, né, a gente faz por forma rotineira, né, a pesquisa de bacteriúria sintomática e, se vier presente, né, sim tem indicação de tratamento. Ou se, por exemplo, você tem um paciente que ele vai ser submetido a um procedimento urológico, tá? Que vai ter lesão da mucosa, que a gente fala, né? O revestimento da parede, da bexiga, né? Esse paciente também ele deve fazer o exame de urina prévio, mesmo assintomático, ele merece receber um tratamento, né, para evitar a proliferação dessa bactéria. E existe um terceiro grupo, né, que acho que é uma discussão que está se aflorando agora, que é o paciente transplantado. E tradicionalmente, o que a gente faz? Né? O paciente ele sai da mesa cirúrgica, a gente tira a sonda dele, coleta um exame de urina, né, e vem essa bacteriúria sintomática, a gente trata. Por que isso? Né? Porque a gente acredita que se esse paciente evolui com infecção urinária,
ele tem um risco maior de, por exemplo, ter perda do enxerto e rejeição. E cada vez mais a gente está aprendendo o seguinte: o problema desses pacientes, que normalmente são bactérias, que a gente chama as bactérias multiresistentes, né, que não é qualquer antibiótico que trata. E cada vez mais a gente está aprendendo que talvez esse perfil de paciente a gente deva parar de fazer essa pesquisa de bacteriúria sintomática, porque a gente não tem nenhum grande trabalho que mostre realmente um grande benefício em relação a isso aí. E os últimos consensos que a gente tem se você tem um paciente que está sintomático transplantado, você até pode fazer o exame de urina, mas confirme de novo essa bactéria sintomática. Se for a mesma bactéria, aí sim talvez você trate. Mas classicamente é a gestante, né, e o paciente que vai ser submetido a algum procedimento urológico. Show de bola. Isso que você comentou, negócio que nós, né, seres humanos, o médico não é diferente, nós temos mania de tratar o que a gente acha, né, aquilo que faz sentido, né, e nem sempre num sistema complexo igual o biológico, aquilo que faz sentido, não, tem bactéria, pode dar problema. Necessariamente é o que acontece. Acho que a pandemia, a gente viu muita coisa acontecer, tem visto acontecer nesse sentido. E eu perdi o nome da pessoa. A Ana Carolina falou assim, como combater? Eu acho que o Luiz já deixou claro, Ana. Você não precisa combater bacteriúria sintomática, a não ser nessas duas condições onde ele já citou. Tem uma coisa importante também da gente falar, que é comum, né, no nosso consultório, eu tenho um mau cheiro, né? Mau cheiro urinário não é infecção urinária. Tá? Muitas vezes o mau cheiro ele pode estar relacionado à própria alimentação. Existem alguns alimentos classicamente, né, aspargos, cebola, alho, eles podem levar mau cheiro urinário, né? E existem mulheres que relatam ao doutor, toda vez que eu tenho mau cheiro urinário, eu tomo antibiótico e melhora. E realmente pode ser por proliferação bacteriana mesmo. Só que muitas vezes a proliferação bacteriana é porque a urina está concentrada, né? Então o simples fato de aumentar a ingesta de líquido, né, você já consegue melhorar esse mau cheiro e, consequentemente, resolver o problema. Então, não necessariamente, ou quase nunca, né? Quase nunca sim. Mas o mau cheiro urinário, ele pode ser um indício de infecção urinária, mas ele, por si só, ele não quer dizer que a pessoa tem infecção urinária. Não, e acho que você colocou muito bem. Poxa, antibióticos não existiam até cerca de 70 anos atrás. Então, como é que essas infecções urinárias prévias se resolviam? Se resolviam basicamente com o nosso corpo fazendo essa luta aí contra os micro-organismos, normalmente bactérias, e o fato de nós termos não significa que nós temos que usar em toda situação, até porque há um preço a se pagar. E quando eu estou falando preço aqui, não é o preço econômico necessariamente. É um potencial efeito colateral, é um mal-estar, uma diarreia, ou às vezes até alguma coisa mais séria. Sim. Luiz, você comentou a respeito das infecções e você fez a divisão. Então, a gente tem basicamente a infecção baixa, que é a cistite, normalmente, a infecção da bexiga, e a infecção alta. Como é que a gente diferencia uma e outra? E tem diferença de gravidade entre uma e outra? Bom, eu também gosto muito dessa definição, né, de infecção urinária alta e baixa. Acho que simplifica muito. Quando a gente tem esses sintomas que a gente acabou de citar, dor para urinar, urgência, sensação de sempre tá faltando pinguinho, né, quando você vai no banheiro, isso a gente, né, classifica como infecção baixa, tradicionalmente a cistite. A pielonefrite, que é a infecção alta, né, que é a infecção dos rins, ela classicamente vem associada ou a uma febre ou a uma dor lombar. Tá? Então a grande definição é essa aí. E a grande diferença das duas, né, realmente é o grau de evolução para, né, por exemplo, uma sepse urinária, que é a infecção da corrente sanguínea. O paciente que tem pielonefrite, né, ele corre um risco maior. A pielonefrite, né, tradicionalmente, ela deve ser tratada em ambiente inicialmente hospitalar, né, esse paciente, sim, a gente deve coletar o exame de urina até para a gente saber qual bactéria que vai crescer, para depois a gente escalonar, ou seja, reduzir nosso antibiótico, dar o antibiótico da forma correta. Antigamente, a gente pegava todos os pacientes com pielonefrite e internava. E cada vez mais, igual você falou bem, Neto, né, a gente tem que saber usar mais racionalmente nossos antibióticos. Né? A gente usava 21, 28 dias de antibiótico, e dependendo do tipo de antibiótico que você usa, né, hoje em dia a gente consegue tratar a pielonefrite com 7 dias de antibiótico e até antibiótico comprimido. Não necessariamente precisa ser o antibiótico venoso. E a importância da pielonefrite, muitas vezes a gente se perguntar por que o paciente teve pielonefrite.
tá? Porque muitas vezes a pielonefrite pode ser secundária a algum outro processo. Por exemplo, um cálculo que impactou na via urinária, dilatou a via urinária, veio a bactéria ali, cresceu, né? Então, assim, o tratamento não é simplesmente dar antibiótico, é remover aquele cálculo. Ou muitas vezes a pessoa cria um abscesso, né? Que é uma coleção de pus de bactéria no rim. Então, o tratamento é um pouquinho diferente, talvez é um antibiótico um tempo um pouco mais prolongado. Mas realmente, quando a gente faz um diagnóstico de pielonefrite, é um diagnóstico que tem que nos chamar a atenção. E eu chamo a atenção muito para um grupo que eu falo muito lá no hospital, que nos confunde muito, é principalmente mulher jovem em torno dos 18 anos, que começa com desconforto para urinar, né, de repente uma dor nas costas, né, vai postergando, chega no hospital. Né? E você chega no hospital porque essa pessoa tem uma reserva, né, importante, né? Muitas vezes elas já chegam com um quadro mais grave que a gente chama de sepse urinária. Tá? Então, é fundamental, né, a gente, né, ter esse aconselhamento médico, a avaliação desses quadros, que a pielonefrite realmente pode ser um quadro que pode evoluir para uma forma muito mais grave. Show de bola. A Graciele Vieira Araújo está falando assim: boa noite, doutores. Tenho infecções urinárias de repetição. Podiam falar um pouco sobre isso? Então, eu acho que a gente podia começar pela definição. Quando é que a gente pode considerar uma habitualmente mulher, como você já bem citou, normalmente são as vítimas mais frequentes da infecção urinária? Quando é que a gente fala assim, não, ela se enquadra num quadro de infecção urinária de repetição? Eu acho que é um grande desafio, né, que a gente tem, a infecção de repetição, não só para o médico, para o paciente. Bom, a definição clássica da infecção urinária de repetição é a mulher que tem maior ou igual a 2 episódios em 6 meses, maior ou igual a 3 episódios em um ano. Tá? Então, se a mulher tem esse critério, ela já é considerada como infecção urinária de repetição. O grande problema da infecção também, né, é que, assim, cerca de 50% das mulheres elas vão presenciar algum episódio de infecção urinária durante a vida delas. E se a pessoa tem um segundo episódio, que normalmente ele é curto, ou seja, ela tem uma infecção, ele normalmente nos próximos 3 meses ele pode aparecer um segundo episódio, né, a chance dela ter novos ela vai aumentando. Né? E isso reduz muito, principalmente, a qualidade de vida, né, que é o mais importante, que eu sempre prego para meus pacientes, né, que a gente não deve tratar a doença, os sintomas, a gente deve tratar a pessoa, né, o que está incomodando a pessoa. E é um desafio para a gente, né, da infecção de repetição, e existem algumas estratégias que a gente usa nesse perfil de paciente. E eu costumo falar também que o mais importante do que você simplesmente tratar a infecção de repetição é você buscar a causa dessa infecção de repetição, é tratar a causa e não a consequência. E aí tem algumas estratégias que a gente usa, né, para a gente poder minimizar, né, isso aí dos pacientes. E essas estratégias elas vão desde a história familiar, que existe um caráter, sim, hereditário, né, para essas infecções, que a gente vê as mães desses pacientes que têm, a filha tem uma predisposição maior, uma história, né, tanto familiar como a história pessoal. A gente sabe que o principal fator de risco para a mulher ter infecção urinária está relacionado à relação sexual, tá? E hábitos de vida, né? Inclusive o que ela come, o que ela faz, a profissão. Então, isso tudo faz parte de uma avaliação de uma mulher que tem infecção de repetição. Show de bola, Luiz. Eu vou aproveitar o gancho de algumas coisas que você já falou. Por exemplo, para muita gente, apesar o mundo mudou, a cistite da lua de mel, que era quando o ato sexual acabava começando depois do casamento, ganhou esse nome muito em função disso. A mulher ia para a lua de mel e voltava com infecção urinária, né? Você tem um aumento, às vezes, de 80 vezes no risco de infecção. Relacionada à infecção, à relação sexual, Luiz, uso de espermicida, a mulher estando menstruada, o que você tem aí que você pode dar de dicas, principalmente para as mulheres ou para os homens que estão assistindo e podem dar de dicas para as parceiras? O que a gente sabe disparado, o principal fator de risco realmente está relacionado ao coito, né, a relação sexual. E qualquer, vamos dizer, corpo estranho, né, ele é prejudicial. Então, a mulher que tem infecção de repetição, ela deve evitar, por exemplo, espermicidas, dispositivos intrauterinos, né, que isso é como se fosse um meio para a bactéria se aderir ali, se proliferar,
então ela deve optar por outros métodos, né, contraceptivos. E Beleza. é interessante que a gente, né, tem as medidas, né, que seriam, que a gente ouve, né, que a gente inclusive, né, usa na nossa prática clínica, por exemplo, beber muito líquido, tá? Talvez dessas medidas comportamentais seria uma das mais interessantes, né? Você aumentar a quantidade de líquido, aumentar a formação de xixi, isso aumenta o fluxo urinário na via, né, o fluxo de líquido na via urinária, né, como se você está lavando aquelas bactérias ali. E aí tem aquelas outras medidas, né, que seria urinar após relação sexual, nunca prender xixi, né, higienização nunca do ânus para a vagina, né, que são medidas que é interessante, por mais que a gente pregue, né, e eu acho que sim, que pode ter um benefício, a gente ainda não conseguiu, do ponto de vista médico, literatura médica efetiva, provar que realmente essas medidas elas são eficientes. Tá? Então, acho que de forma bem objetiva, eu acho que é aumentar a ingesta de líquido, principalmente, tá? E a pergunta é, mas quanto que eu devo beber de líquido, né? A minha resposta é sempre não, quanto que você deve urinar? Do ponto de vista prático, né, eu gosto de falar o seguinte, olha, você deve urinar, tá, da forma que a sua urina saia clara, porque se a urina sai clara, é porque o seu organismo ele está podendo julgar esse excesso de líquido fora. Se ele sai escuro, amarelado, é porque ele está precisando reter esse xixi. Tá? Então, só para não ficar no muro, né, mais ou menos em torno de 2 litros. E aí, né, para a gente perder 2 litros, a gente tem que lembrar que a gente perde o líquido tanto no xixi, nas fezes, respiração e transpiração. Então, é muito dependente de cada pessoa quanto que ela deva, né, ingerir de líquido. Mas, né, voltando ao início da pergunta, acho que do ponto de vista prático é beber muito líquido, principalmente, cuidado com a higienização sempre. Tá? A gente não tem nenhuma evidência ainda, por exemplo, olha, vou usar roupa muito apertada, roupa de algodão ou não. Isso a gente não tem certeza, a literatura ainda não confirmou para a gente que isso realmente é efetivo. Mas medidas básicas, né, igual eu comentei, acho que são fundamentais. Eu acho que eu concordo com você plenamente. Acho a forma como você explicou extremamente pragmática para a mulher olhar e ver sua urina clara. Isso, de uma certa maneira, remete a uma boa hidratação. Agora, depois eu vou até te mandar, não sei se você viu, saiu um trabalho em 2018, foi o trabalho que mais me chamou a atenção em 2018, que foi um randomizado, que, para quem não sabe, não é da área, é o topo da evidência científica, é o melhor tipo de trabalho, onde eles pegaram mulheres, 2 grupos, sempre, todas elas tomavam menos de 1,5 litro de água por dia. E aí um grupo manteve-se como controle, tomando menos de 1,5 litro, e esse segundo grupo, que foi o grupo da intervenção, pediram para essas mulheres tomar mais 1,5 litro. Então, se ela tomava 1,2 litro, ela passou a tomar 2,7 litros. Se ela tomava 1,5 litro, ela passou a tomar 3. E o número de infecções reduziu significativamente, coisa de, eu não lembro exatamente o número, mas coisa de 3 infecções no ano para 1 infecção no ano. Então, é uma medida extremamente simples e essa já validada. E as outras que você citou, e eu concordo com você, eu uso todas elas, diferente de ficar dando, às vezes, antibiótico numa situação que eu não sei bem, são terapêuticas de baixo dolo. Você não vai fazer mal para a pessoa pedir para ela urinar depois da relação sexual. Não é algo que vá fazer mal. O risco é muito baixo. E você comentou de uma maneira superficial, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito de hábito de vida, porque na minha prática eu vejo demais a pessoa mudando o hábito, ela vai porque ela tá, sei lá, ela tem infecção urinária e está gordinha. E aí, de repente, ela muda o hábito, começa a comer melhor, emagrece, passa a fazer mais atividade física, dorme melhor, hidrata mais, e de repente as infecções vão embora. Você tem essa impressão também, Luiz? Ô, Neto, acho que eu vou te parafrasear agora, né? Eu acredito, né, no meu tripé da saúde, quem minha paciente está cansado de ouvir que é saúde mental, atividade física e boa alimentação, né? Eu acredito que o equilíbrio desses 3, isso sim traz saúde, né? Como eu iniciei a nossa conversa, eu não acho que você ficar tratando a consequência, você vai trazer benefício. Meu objetivo como médico não é caçar doença, é promover saúde, né? Então, acho que se a gente faz esse equilíbrio, né? E eu sempre cito a questão da imunidade. Então, doutor, o que eu tomo para imunidade? Olha, imunidade é um eixo neuroendócrino moral, ou seja, uma cascata de reações grandes, que não é uma vitamina, um suplemento X que vai aumentar ou diminuir isso aí, né? Eu acho que esse equilíbrio que você acabou de citar, isso sim traz imunidade. E é como nisso, nessa época do ano, eu estou
atendendo telemedicina, né, as pessoas procurarem com infecção urinária. A pessoa, doutor, por que eu tive infecção? Nunca tive, então já tive no passado, voltei a ter. Só, olha, a gente está numa pandemia, você está preocupado com a sua saúde, amigos, emprego. Você não faz atividade física, porque você está confinado, e você come mal. Então, assim, você tem um prato cheio realmente para sua imunidade reduzir, e aí sim, realmente, você tem infecção. Então, assim, eu acho fundamental isso, a pessoa agregar, né, isso na vida dela. E lembrando que quando a gente vai tratar a infecção, a gente não está tratando a infecção, está tratando a pessoa, né? Então, muitas vezes, você dando antibiótico àquela pessoa, como a gente comentou, você está melhorando aqui, mas atrapalhando ali. Então, é fundamental, acho que assim, eu tenho isso, eu fico muito tempo no meu consultório, meus pacientes que me conhecem, né, tentando mostrar a importância da mudança de estilo de vida. Isso que eu acredito que muda a vida das pessoas e que traz e que corrige. É igual o check-up. Muita gente me procura, eu como clínico também, né? Ah, doutor, vim fazer check-up e pede tudo que você pensar, né? Mas igual eu falo, olha, check-up não é pedir exame. Check-up, para mim, é identificação de fator de risco e tentativa de redução ou eliminação. Se a gente consegue isso, eu efetivamente consigo que você realmente não tenha, né, tenha uma boa qualidade de vida e reduz seus fatores de risco. É o tal de, peraí, vou te dar um remédio para colesterol, né? Mas tá bom, mas o que está causando colesterol? Ali eu simplesmente estou reduzindo aquele número, e olhe lá. Né? Mas o que está causando colesterol alto? Tá bom, tem os fatores endógenos, tudo mais. Estou querendo falar o seguinte, olha, vamos buscar os porquês, e vamos tratar os porquês, que invariavelmente vai do nosso estilo de vida que a gente está fazendo, do que ficar tratando a causa, querendo se enganar. Né? Então, eu realmente acredito muito nisso, eu sei que também você acredita muito nisso, então um dos motivos que, né, me orgulha de fazer parte do time Nefroclínicas é esse. Eu sei que todo mundo tem um mindset, um pensamento muito parecido. Isso que eu acredito que realmente vai mudar a vida das pessoas. E isso que você falou, Luiz, para mim é algo que é alicerção da Nefroclínicas. Tanto que o modelo, a gente está ali buscando o tempo inteiro promover saúde. Você falou muito bem. Eu quero literalmente, a gente tem um programa de doença renal crônica, onde eu quero impedir ativamente que o nosso paciente caminhe para diálise, caminhe para o transplante. Ok, um ou outro vai acabar caminhando, é inexorável, a gente vai ter a integralidade de conseguir entregar todo o caminho, mas ativamente buscar isso através de pilares já citados por você, eu acho que isso me mudou como médico, cara. Eu hoje sou outra pessoa. Eu era, na verdade, frustrado é a palavra, no consultório, porque eu me sentia meio que vendo a pessoa piorar na minha frente. Hoje não. Hoje eu consigo efetivamente, com medidas que são muito simples, não necessariamente são fáceis de seguir. É aquela coisa, né? Para de fumar. Putz, isso é simples, mas não é fácil de fazer. Então, tudo isso que você falou, atividade física, alimentação, sono, saúde mental, não tem pílula mágica. Porque se tiver, eu estou na fila. Eu também quero. Mas não tem. Isso tem que ter disciplina, tem que querer correr atrás, mas o resultado vem. Eu não tenho a menor dúvida disso que eu estou falando. E quem, assim como nós, planta isso dentro dos consultórios, vê os resultados e, assim, é gratificante. Igual você bem fala, né, que eu acho que é uma coisa que é muito gratificante também, é quando chega o paciente no seu consultório cheio de remédio, você vai conseguindo eliminar um por um, né? E aí quando você vê, né, esse paciente, você conseguiu reduzir remédio, que eu sinto na minha prática também é isso, as pessoas, elas não querem também remédio, né, excesso de remédio, pelo contrário, remédio é chato, tem que ficar tomando todo dia, você gasta dinheiro, né? Então, quando você consegue tirar aquele remédio e, obviamente, explicar e convencer a pessoa, né, do porquê que você tirou, isso para o médico realmente é muito gratificante. E eu vou aproveitar o seu comentário, porque muita gente, eu falo muito a respeito dessa polifarmácia, mas eu gosto de deixar claro, eu não sou contra remédio. Eu sou contra se tratar a consequência ao invés da gente olhar a causa, né? E no caso da infecção urinária de repetição, em algumas situações a gente pode lançar mão da antibiótico profilaxia. Quando já deu, já fiz de tudo, não deu certo, ou porque não deu mesmo, porque a paciente não seguiu. Quando que você faz esse uso? E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas a respeito da antibiótico profilaxia, tanto contínua quanto pós-coito. Tá, então, como você bem disse, né, quem vai ter indicação de fazer essa, chama quimioprofilaxia, né, tomar antibiótico um tempo mais prolongado? É principalmente quem tem esses critérios de infecção urinária de repetição, tá?
O que eu faço na minha prática é primeiro tentar identificar os porquês, né? Por que que essa pessoa ela está tendo infecção de repetição, tá? Então, assim, aí, nisso você precisa entrar mais na história da pessoa, o que que ela faz, o que que ela gosta, tudo mais, né? Eu tenho alguns pacientes que são garotas de programa. Então, assim, para até elas me falarem isso, obviamente você precisa criar uma empatia, né? E você já começa a linkar os porquês. Então, isso, a própria paciente ele vai contando a história dele, te facilitar, né, para você achar o caminho mais certo. Então, inicialmente, o que que eu faço é tentar identificar esses fatores, mudar, né, fazer essa mudança de estilo de vida, né, aumentar a ingesta hídrica, né, apesar, igual eu falei, a gente não tem tanta evidência, mas eu sugiro todo mundo urinar com relação sexual, higienização adequada, né, que eu acho que, igual você bem disse, falou perfeitamente, né, não tem o dolo que isso traz praticamente é nulo, ou é nulo, né, então acho que isso sim vale a pena a gente tentar, né, e mesmo assim, se a pessoa ela não tem, né, mesmo ela continua tendo as infecções, ou ela tem, por exemplo, um fator de risco para ter isso, né? Por exemplo, você fez lá, estudou, fez o estudo de imagem, você viu que ela tem uma concentração de urina aumentada, que retém essa urina, aí sim você faz a quimioprofilaxia, né, que é dar um antibiótico. A gente tem basicamente duas grandes estratégias, né, que uma é você dar uma dose pequena de antibiótico todos os dias. Então, por exemplo, você pede para a pessoa tomar, né, a famosa macrodantina, né, que pede todos os dias à noite, ó, toma um comprimido à noite. E para a mulher que é mais, que ela é bem consciente, e a gente fala, ó, doutor, eu só tenho depois da minha relação sexual, né? Uma estratégia interessante é você pedir para a mulher tomar só após relação sexual, né? E é muita gente vai perguntar, mas qual que é melhor, né? Todos esses trabalhos randomizados que a gente viu, os últimos não tiveram diferença, né, em relação à superioridade de uma estratégia de outra. Se a mulher ela tem né, ela fala, olha, sempre pós-relação sexual, eu particularmente prefiro dar só pós-relação sexual porque você está dando menos remédio, menos antibiótico. Tá? Se a mulher não tem essa relação causal tão forte, aí sim eu faço um período mais estendido de antibiótico. A gente não sabe exatamente qual que é o tempo ideal para fazer esse período. É 3 meses, 6 meses, 1 ano, 12 meses. Uma coisa importante a gente falar aqui é o seguinte, o fato de você usar o antibiótico, ele não quer dizer que você nunca mais vai ter infecção, muito pelo contrário. Ele é muito eficiente naquele tempo que você está usando o antibiótico. Depois que você para de usar o antibiótico, se a pessoa não tem essa mudança de hábitos de vida, essa pessoa vai voltar a ter a infecção. Tá? Então, eu sempre falo que é só um período do tratamento. É claro que vão ter pacientes que eles vão ter fatores, por exemplo, anatômicos, que vão favorecer essa pessoa a ter isso aí. Né? Então, a gente tende a manter um período mais longo. E aproveitando aqui, existe um grupo bem particular também, que é muito comum, são as mulheres na pós-menopausa. Tá? E por mudanças fisiológicas, tá? Então, a gente tem uma mudança, a gente acredita, né, os últimos trabalhos mostraram para a gente, parece ter uma mudança da flora vaginal, principalmente perda de lactobacilos, são bactérias protetoras, né? E essas mulheres, elas têm um benefício, sim, de você usar estrogênio tópico, local, tá? Né? A gente já estudou em relação a anel, creme, não tem tanta diferença. É diferente usar estrogênio oral, tá? Mas eu já uso anticoncepcional, estrogênio oral, é diferente, né? Então, tem que sim, né? A vantagem que a gente vê, os estudos mostram que você usar estrogênio tópico, sim, você tem uma redução. E a gente precisa do pessoal da ginecologia junto com a gente também, né? Justamente para fazer essa avaliação, né? Excluir, fazer o preventivo, excluir outras doenças, né? Que podem estar predispondo a ter aquela infecção. Mas uma medida efetiva também, principalmente para mulher pós-menopausa, é usar estrogênio local. Show de bola, Luiz. Concordo em gênero, número e grau e ainda vou fazer uma analogia que eu uso muito com meus pacientes. Quando eu uso o antibiótico profilaxia, vou dar, ó, você vai tomar aqui durante 6 meses, isso aqui vai diminuir bastante o número de infecções, mas aí mais ou menos é igual aquela pessoa que vai para o sol e se queima. Ela sai do sol, ela vai melhorar. Se ela voltar para o sol sem proteção, ela vai queimar de novo. Então, é a mesma coisa. Se não houver mudança, a probabilidade de novas infecções, novo desconforto é enorme. Então, acho que concordo com você plenamente. Para a gente fechar esse bloco dessa parte de infecção urinária de repetição, existem algumas estratégias, vou colocar aí como questionáveis, como uso de cranberry, probiótico, demanose. Você usa alguma coisa? Qual que é a visão a respeito do tema? Bom, acho que mais o pessoal
em laboratório, ele tem uma ação bactericida, ele reduz a proliferação de bactérias, né? Por N motivos, ele reduz, muitas vezes, a adesão da bactéria à parede da bexiga. Só que a gente conseguiu provar isso em laboratório. Né? Toda vez que a gente tentou replicar em humanos, né, que seriam os estudos randomizados, né, a gente não conseguiu provar que o cranberry ele é melhor que você não usar o cranberry. Ele tem um dolo também baixo, né? Apesar que é uma substância muito doce, né? Ele tem muito carboidrato, então se você for, né, paciente do neto, não use. Assim, e muitas vezes ele tem o que é interessante que os trabalhos mostraram assim, as pessoas não conseguem usar durante muito tempo. E também a gente não sabe exatamente qual que é a melhor dose, né? Se é suco, se é pastilha e qual dose a gente deve usar. E aí tem 3 grandes meta-análises. Meta-análises são como se fossem resumos desses grandes trabalhos, né, que a gente tem. E a última até de 2012, que ela, né, reforçou essa ideia que, ó, até então, se você usar o cranberry, você não tem benefício. Tá? Então, o que eu faço? Se a mulher quiser usar, né, eu não... Doutor, eu comecei a usar e tive um benefício interessante, né? Porque, assim, do ponto de vista de lógica, né, realmente ele já mostrou em estudos de laboratório, ele diminui o pH urinário, ele dificulta a proliferação de bactérias, mas a gente tem que pensar também, né, que realmente, assim, a carga de carboidrato dele é muito alta, e algumas pessoas têm também certa intolerância, então não me oponho. Em relação a probiótico, eu acho que o raciocínio é o mesmo, né? Porque assim, o que a Deixa eu gente só te aprendeu cortar, somente... só para completar essa questão do cranberry, Luiz. Eu acho que tem também a questão do custo. Eu vejo muita gente reclamando do custo, porque não é uma coisa barata, né? Então, é diferente você falar assim, vai lá com a laranja. Então, tem Sim, mais isso. sim. Desculpa te cortar, mas só para a gente não perder o fio da meada. Em relação aos probióticos, né, acho que a lógica ela veio muito que a gente aprendeu com as mulheres na pós-menopausa. Que a gente aprendeu que na pós-menopausa você tinha uma mudança da flora vaginal e quando você usava estrogênio tópico, você recuperava esses lactobacilos, né, são bactérias que produzem a substância peróxido de hidrogênio, que você mata as outras bactérias ali. Né? E aí pensou, opa, peraí, né? Então se eu preciso de lactobacilo lá, então eu vou tomar o probiótico. Né? Só que a gente conseguiu ver algum benefício de novo, né, dentro do laboratório, quando a gente for replicar nas pessoas, né, fazer estudos, a gente não conseguiu ver isso na nossa prática, ou seja, você usar probiótico não reduz a sua incidência de infecção urinária. E aí surge outra dúvida na literatura, não, peraí, mas a gente não consegue o probiótico porque o probiótico não está chegando na flora vaginal. Aí começamos a usar o probiótico tópico, né? Não, vamos levar então o probiótico lá, o lactobacilo lá. E até então também não conseguimos reproduzir essa eficiência do probiótico, né, nas pessoas. Então, até então, a gente não tem nenhuma evidência robusta que você usar probiótico, você reduz a incidência de infecção urinária. E aí tem outras, né, alternativas, que é o demanose, alguns antibactericidas, que também a gente não conseguiu demonstrar o benefício. Então, nós estamos atrás dessa, né, também nós, médicos, né, dessas estratégias efetivas, mas o que a gente tem de evidência hoje em dia é realmente essa quimiprofilaxia, você usa antibiótico, né, todos os dias ou pós-relação sexual, aumento da ingesta de líquido, né, essas medidas, né, apesar que a gente não consegue confirmar que são efetivas, e na mulher pós-menopausa, o estrogênio local. Show de bola. E eu acho que você comentou um negócio que eu concordo com você plenamente. Se chega uma mulher para mim que me fala, olha, eu tinha, comecei a usar, melhorei, eu não vou mexer. Mas o que normalmente tem é o contrário. É aquela mulher que chega, ela está acima do peso, sedentária, não dorme bem, está estressada e ela quer tomar a pílula mágica. Ela quer tomar achando que aquilo ali vai resolver todos os problemas dela, no caso aí da infecção urinária. Então, o caso 2, na minha prática, acaba sendo mais frequente do que o caso 1. Mas eu concordo plenamente com você, porque como o dolo é muito baixo e eu estou vendo o resultado na minha cara, poxa, não sou eu que vou mexer naquilo ali. Afinal de contas, o que vale não é o mapa, né? O que vale é o território. Sim, com certeza. Tem que respeitar o paciente, né? A gente tem que olhar o Show de bola. paciente, isso é o fundamental.
A Michelle estava aqui, eu não sei se ela continua com a gente, doutora Michelle Ostalácio, até já participou em live aqui comigo. Michelle fez uma colocação aqui, eu não perguntei na hora, que eu queria vir para esse lado primeiro. Mas ela perguntou de infecção urinária em homem, que é menos frequente, e aí a gente tem principalmente o espectro da prostatite. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Infecção urinária em homem é menos comum, né? Até pelo fato, questão anatômica mesmo, que a gente já citou, né? A uretra do homem é mais longa, né? A distância entre o ânus e a uretra ela é maior, então é menos comum a gente ter infecção urinária em homem, né? A gente tem um picozinho na infância, né? E depois, na terceira idade, a gente já começa a ver, né, uma incidência maior, né? E o homem, normalmente, quando ele tem infecção urinária, é por fatores normalmente anatômicos, né? Porque as infecções de repetição, né, invariavelmente elas são um fator anatômico, uma disfunção funcional, ou então uma condição de imunossupressão, né? Por exemplo, um diabetes mal controlado. E aí entra no homem, é muito comum as uretrites, né, que seriam as infecções da uretra, né, que estão relacionadas àquela sensação de ardor no final da micção, estão muitas vezes relacionadas à infecção, né, são agentes, né, as bactérias são um pouquinho diferentes, e aí assim, o tratamento também é um pouquinho diferente, e principalmente, né, porque com o passar da idade, a próstata vai aumentando, você muitas vezes tem a retenção da sua urina e vira um meio de cultura bom para a bactéria crescer. E aí que a gente tem as famosas prostatites, né, que o tratamento é um pouquinho diferente. Então, o homem também tem infecção urinária, né? Quando tem muitas vezes infecção de repetição, a gente tem que pensar nas prostatites crônicas, tá? E homem, né, a gente considera como uma infecção complicada. Quando a gente fala complicada, é que a gente deve investigar outras causas, não simplesmente considerar que foi um acaso aquilo lá, tá? Então, mas homem sim também tem infecção urinária. E eu acho que essa diferença, eu acho que você deve ver isso também no dia a dia do consultório, é aquele homem que tratou, não melhorou, tratou 7 dias, que é o clássico tratamento na mulher, e por vezes você precisa de 4, 6 semanas, porque é mais difícil esterilizar a próstata do que a bexiga no caso da mulher. Não sei se é o que você percebe no seu dia a dia. Com certeza. E acho que é bom até a gente falar, Neto, aqui o seguinte, né? É muito comum, né, tradicionalmente, como é que a gente vê o tratamento de infecção urinária? Não, eu tenho ciprofloxacin em casa, né? Eu tenho norfloxacin, que a gente sempre utilizou, né? E, né, o tratamento tradicional é 7 dias. Hoje em dia, a gente está vendo, né, que essas drogas, né, a resistência nos países está aumentando em relação a essas drogas, né? E principalmente efeito colateral. Não é incomum a gente ver, né, processos até ortopédicos, né? Ruptura de tendão, né? Ele pode dar arritmia, que a gente fala, aumentar o intervalo QT, né? Ele tem uma resistência grande a outras bactérias. Então, hoje em dia, o tratamento padrão, né, já deixou de ser com essas drogas tradicionais justamente por essa resistência. E cada vez mais a gente vê que o tempo de tratamento a gente consegue encurtar, né? Dependendo do antibiótico, da bactéria, né, um período penetrar o Te perdi, Luiz. gravidade, né? Principalmente a gente vê muito né, no transplantado isso aí, né? Mas não. Então, assim, se a gente tem um exame bem feito, né? Um exame, né, muitas vezes, um exame guiado, a gente sabe a bactéria, né? Se você tratar um tempo curto e você conseguir monitorizar esse paciente, você consegue resolver o problema dele com antibiótico em baixa dose em um tempo curto. Show de bola. Luizão, estamos indo para o final. Acho que foi sensacional, bicho. Acho que a gente conseguiu cobrir boa parte do tema aí do ponto de vista do paciente. Demos uma sobrevoada sobre o tema bem legal. Conseguimos responder as principais perguntas. Colocar, talvez reiterar essa nossa desejo de tratar causa e não ficar só tratando consequência, de que não adianta ficar tratando rim e bexiga e esquecer que atrás dali tem uma pessoa e que essa pessoa tem
hábitos, têm vontades, têm desejos, e que a gente tem que levar isso sim em conta. Ser médico não é prescrever remédio e pedir exame, é muito, mas muito além disso. E a gente tenta levar essa cultura cada vez mais para dentro da Nefroclínicas, e você é um cara que ajuda demais. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigado pela ajuda, foi sensacional, e queria te dar aí uns minutinhos para suas últimas palavras, despedir da galera, deixar seu recado. Ô, Neto, eu que agradeço, né? Acho que o projeto Nefroclínicas é um projeto, eu vou repetir, quem não conhece, vale a pena conhecer, né? Tem o site da Nefroclínicas, nefroclínicas.com.br, dá uma passada lá, que é um projeto, ele não visa só tratar a doença, né? Igual a gente conversou, tratar o paciente, né? E tem excelentes profissionais lá, a equipe é multiprofissional, então nós temos lá pessoal da enfermagem, psicologia, nutrição, então assim, pessoal de altíssimo nível, né? O nosso objetivo lá é muito maior do que tratar a doença, é resolver o problema da pessoa, né? Acolher a pessoa, né? Né? Enfim, ser um parceiro dela, né? Um consultor, eu brinco, um coaching da saúde dela, né? Que a gente tem que visar a pessoa e não a doença. Eu acho isso fundamental. Em relação ao nosso tema, é um tema fundamental, importantíssimo, né? Acho que tem que ter uma aproximação do médico. Hoje em dia já é permitido, né, o autodiagnóstico, o autotratamento, né, desde que você tenha um paciente muito perto de você, um paciente muito consciente, tá? Então, assim, muita gente pergunta, doutor, mas eu já sei que eu tenho e tudo mais. Então, assim, a gente consegue sim fazer isso desde que a gente tenha um laço firme com o paciente. Então, mais uma vez, queria te agradecer, né? Foi um grande prazer estar aqui, né? Bater um papo com você. Você é um cara que sempre agrega muito nas suas lives, não só na nefrologia, na medicina baseada em evidência, que eu gosto muito, aprendo muito com você. E mais uma vez, muito obrigado. Show de bola, Luiz. Eu vou fechar essa live com aquela frase que a gente tem na entrada da Nefroclínicas, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas na frente de uma alma humana seja apenas outra alma humana. Cuidar de gente é muito, mas muito mais do que ficar olhando um resultado de exame. Acho que você reflete muito bem esse pensamento. Obrigado, Luiz, pelo seu tempo. Obrigado a vocês que nos acompanharam e até agora. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo para a gente. Deixa dicas de temas que vocês querem escutar. O nosso canal do YouTube da Nefroclínicas também já tem várias lives antigas de muita gente bacana, já falando sobre vários assuntos, sempre tentando desmistificar para a população tudo aquilo que remete à saúde renal. Luiz, fica com Deus. Turma, grande abraço para vocês. Até a Obrigado. próxima. Valeu. Tchau, tchau. É isso aí.